Muito bem. Quando o pastor Jean nos convidou para estar aqui, ele sugeriu um tema para a gente orar em cima disso. E durante essa semana nós oramos e buscando uma palavra para você, uma palavra para a sua vida. É claro que nós não estamos aqui para ensinar nada, nós somos aprendizes, nós estamos aqui para compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado conosco, daquilo que Deus tem falado ao meu coração, principalmente nesses dias de pandemia. Então o tema que foi nos dado é um novo tempo. Diga comigo, um novo tempo. Exatamente. Então nós cremos mesmo e temos trazido isso em nossos púlpitos, que de fato Deus, Ele está prestes a fazer algo muito grande, algo novo na história da igreja. Nós começamos 2020 com essa expectativa, profetizando que esse ano seria um tempo novo, seria um tempo onde o Senhor nos impulsionaria mais avante, onde o Senhor nos mostraria coisas novas, onde o Senhor nos daria experiências novas, desafios novos, projetos novos, e entramos esse ano com essa visão, com essa expectativa. E de repente, veio aí a pandemia, nós já estávamos tudo preparado para desbravar essa mata nesse ano de 2020, e uma vasta agenda com muita atividade, muitos congressos, muitos momentos tremendos que já havia sido programado desde o ano passado, debaixo de muita oração, debaixo de muito jejum, porque nós sempre fazemos a nossa agenda um ano anterior, no final do ano. Então nós colocamos os nossos pés em 2020 assim com muita determinação, com muita energia, com muita unção, com muita expectativa. Mas veio a pandemia, e toda aquela estrutura, todo aquele planejamento, tudo aquilo que nós havíamos trabalhado dedicadamente, buscando ali as atividades para esse ano, infelizmente teve que ser engavetado. Amém, irmãos? E na pandemia Deus tem de fato nos ensinado muitas coisas, muitas coisas. Uma delas é que, embora nós como igreja temos já uma estrutura predial, uma estrutura tecnológica, onde nós temos já uma estrutura já de agenda consolidada, o Senhor nos mostrou que, pelo menos nesses dias, Ele tem nos trazido para a essência. Eu não sei você, mas a minha casa, nesses dias nós temos buscado muito mais a Deus, com muito mais intensidade. Nesses dias de pandemia, a nossa casa de fato, ela tem sido um altar onde o fogo tem se queimado, ela tem sido um lugar onde a presença de Deus de fato é tocável, é real. Não que nunca fosse, mas nesses dias tem sido diferente, porque algum tempo nós ficamos reclusos dentro de casa, algum tempo nós ficamos presos dentro das nossas casas, e a nossa casa então ela se transformou ali como se fosse a tenda de Moisés, aquele lugar onde Moisés entrava ali para ter o seu devocional, e a nuvem de Deus cobria aquela tenda, e de repente começava trovões, relâmpagos, e todos do lado de fora assustados, percebendo que algo estava acontecendo dentro daquela tenda. Era Moisés ali no TSD dele, orando, buscando a Deus. E assim o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem ministrado nas nossas vidas, graças a Deus. Depois de uma batalha, que foi uma batalha muito forte, que nós como igreja travamos aqui na nossa cidade, agora a igreja já é considerado como um serviço essencial para a nossa comunidade. Você pode dar um aplauso a Deus por isso? Aleluia, aleluia, aleluia. Não que nunca fosse, porque a igreja sempre foi, ela sempre exerceu mesmo esse trabalho, um trabalho muito essencial. Imagina você, essa cidade sem a igreja. Imagina você, o nosso país sem a igreja. Imagina você, o mundo sem a igreja. Se nós já vivemos num tempo onde acontece tantas catástrofes, tantas coisas terríveis que têm acontecido, mas imagina esse mundo, essa cidade sem a igreja. Aonde nós estaríamos? Eu imagino que numa situação muito pior, porque a igreja, ela tem se levantado,
A igreja tem colocado os seus joelhos no chão, tem colocado a boca no pó, o clamor tem chegado até os céus, Deus tem ouvido o nosso clamor, nós claramente sentimos, é perceptível ver o mover de Deus nesses dias sobre o nosso país. Acabamos de sermos libertos aí, né, de uma trama que estava sendo feita nos bastidores, para nos colocar numa situação muito mais difícil, uma situação miserável que estava acontecendo aí dentro das regiões políticas do nosso país. Mas graças a Deus houve uma intervenção, uma interferência. Tudo isso foi por causa da oração da igreja brasileira, que orou, que clamou, que pediu para Deus nos livrar aí da ação do marxismo, da ação do comunismo. E hoje, graças a Deus, nós ainda continuamos tendo liberdade de poder pregar Jesus aqui, liberdade de poder orar, de poder cultuar o nosso Deus, de poder pregar a palavra de Deus. Ainda nós temos essa liberdade, amém? E vamos lutar para que pelo menos as próximas gerações continuem tendo essa liberdade, os nossos filhos, os nossos netos. Nós sabemos que a volta de Jesus é certa, nós sabemos que o anticristo vai se manifestar, mas eu tenho colocado no meu coração, eu quero ver a palavra de Deus se cumprir na minha geração, eu quero ver os filhos dos meus filhos crescerem, eu quero ver os filhos dos meus filhos receber o legado que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Eu quero ver, e acredito que você também quer. Então não desista de lutar pela sua cidade, não desiste de lutar pela sua igreja, não desiste de lutar pelo Brasil, amém, amados? Muito bem. Então, diga comigo, um novo tempo. Diga para a pessoa que está ao teu lado, Deus tem um novo tempo para a sua vida, meu irmão. Exatamente. E eu creio mesmo nisso que eu estou dizendo aqui. Eu creio, irmãos, porque, como eu falei, Deus está nos preparando nesses dias para coisas grandes que virão. Se você pensa que nós já recebemos tudo, que a igreja já cumpriu o papel dela, que você se engana. Deus tem coisas novas, coisas muito maiores para acontecer na sua vida. E essa palavra nessa noite, que eu quero compartilhar com vocês, ela está ali com base na história de Elias. 1 Reis, capítulo 19, ali fala a história de Elias. Você pode abrir lá comigo. Nós vamos ler aqui parte desse texto, 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1, diz assim o texto: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles. Elias teve medo, fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Versículo 5, depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. E de repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, um monte de Deus. Versículo 9, ali entrou numa caverna e passou a noite. A palavra do Senhor veio a ele: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, ó Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Senhor,
o Senhor disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja a Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meoleá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará tudo aquilo que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, diante da Tua palavra que é a verdade, a Tua palavra que tem o poder de gerar em nós vida, a Tua palavra que tem o poder de quebrar toda a ação do diabo nas nossas mentes, a Tua palavra que tem o poder de romper com os grilhões da morte. Senhor, debaixo dessa palavra, move nas nossas vidas nessa noite. Senhor, aqui, Senhor, a Tua igreja que saiu das suas casas para buscar, ó Deus, a Tua presença, que essa palavra, Senhor, traga revelação, ó Deus, dentro da realidade de cada um, dentro da vida de cada um, que essa palavra, Senhor, venha agora rompendo com todos os obstáculos e venha gerando vida onde há morte, Senhor, porque nós queremos sair daqui glorificando o Teu nome, pronto para avançar em direção às novas coisas que o Senhor tem para nós. Por isso, Espírito Santo, mova agora com o Teu poder, em nome de Jesus Cristo. Se você crer comigo, diga amém. Aleluia. Muito bem, irmãos. Então, aqui está a palavra de Deus para as nossas vidas. Como eu fiz então uma pequena introdução na abertura, nós estamos vivendo momentos então de muita pressão, momentos difíceis. Infelizmente, muitas pessoas perderam aí entes queridos, alguns perderam empregos, outros perderam o seu estabelecimento comercial, tiveram grandes prejuízos nos seus negócios, mas mesmo nesses dias de pandemia, Deus, Ele tem uma palavra para mim e para você, amém? Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus te chama para ser um crente resiliente. Diga para outra agora: resiliência tem que ser a marca do cristão. Exatamente, resiliência. Se você buscar essa palavra, o significado dela, essa palavra tem origem na física. Diz respeito a alguns materiais que, depois de serem submetidos a grande pressão, a um forte poder de aquecimento, eles não se destemperam, eles permanecem, depois daquela combustão, permanecem com as mesmas características originais que eram antes, amém? Então, um crente resiliente é um crente que passa por provação, que passa por luta, que passa por muitas dificuldades, mas ele jamais perde a sua fé, mas ele jamais perde a sua esperança, ele jamais perde o seu foco, porque ele é um cristão que tem resiliência na sua vida, amém? E Deus te chamou para ser um crente resiliente. Um crente resiliente, mesmo em situações contraditórias, ele consegue se adaptar. Mesmo depois de mudanças, ele consegue se adaptar. Ele consegue continuar avançando, continuar crescendo. Ele consegue continuar lutando.
E Deus tem nos dado essa capacidade para adaptação. Vivemos num mundo de constantes mudanças. Agora mesmo nós estamos enfrentando mudanças que talvez nunca mais deixarão de permanecer nas nossas vidas. Mas eu quero te dizer algo, mesmo em meio a tantas mudanças, você tem uma capacidade de Deus de se adaptar às novas realidades. Mesmo enfrentando perdas, mesmo enfrentando dificuldades, você tem uma capacidade de adaptar, amém? Para continuar caminhando, continuar avançando. A resiliência também, ela fala de uma capacidade que nós temos de permanecer com a nossa inteligência emocional equilibrada. Um crente resiliente, ele não se desespera, ele não se entrega à depressão. Um crente resiliente, ele tem equilíbrio nas suas emoções, ele sabe enfrentar momentos de dor, ele sabe enfrentar momentos de alegria, ele sabe enfrentar momentos de escassez, momentos de abundância, mas ele tem um equilíbrio emocional, amém? Diga para a pessoa que está ao teu lado, então, você é um crente resiliente. Exatamente. E uma outra característica também do resiliente é que ele tem uma excelente autoestima elevada. Ele consegue se ver com os olhos de Deus. Ele não fica buscando a sua vida nos olhos de outras pessoas, porque isso é muito perigoso. Muitas pessoas vivem a sua vida buscando aceitação diante daquilo que os outros falam, diante daquilo que os outros já determinaram para a sua vida, dos rótulos que já foram colocados na sua vida. Não, o crente resiliente, quando ele precisa buscar respostas, ele vai no espelho de Deus, amém? E no espelho de Deus ele vê ali que ele é a imagem e semelhança do Criador, que ele é único, que não há ninguém igual a ele, que quando Deus o fez, Deus o quebrou a forma. Diga, quando Deus me fez, a forma foi quebrada. Então você é único, você tem uma característica pessoal, você tem dons, talentos que ninguém mais tem igual a você. Pode até ter parecido, mas nunca será igual, porque você é único. Isso nos dá uma convicção de que nós temos um lugar nessa igreja que é nosso. Eu tenho um chamado que é meu, que ninguém pode cumprir por mim. Não adianta eu ficar esperando o outro assentar na minha cadeira, outro assumir os projetos de Deus para a minha vida. Não, o chamado é seu. E com certeza, o Senhor, Ele vai te desafiar, se já não está te desafiando nesse chamado. Eu, esses dias, participando de uma revisão, o pessoal lá da igreja de Ribeirão Preto, eles fizeram uma revisão online, e eles usaram um texto muito interessante, que Deus falou muito comigo. Isaías 43, versículo 18, diz assim, Isaías 43, 18, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir o caminho, e riachos no ermo. Aleluia, vou repetir, esqueça o que se foi, não vivam no passado, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo. De onde menos se espera, é que Deus levanta recursos. De onde menos se espera, é que Deus levanta homens e mulheres de Deus para fazer história. Voltando aqui no texto de Elias. Elias, ele foi um grande profeta de Deus. Ele fez coisas tremendas, ele teve experiências muito profundas com Deus. Sabe por quê? Porque Elias, ele nasceu com um propósito. Diga comigo, Elias nasceu com um propósito. Exatamente, ele tinha um propósito, ele tinha um projeto de vida, ele tinha uma visão, ele tinha foco, Elias sabia aonde que ele queria ir, ele sabia o alvo que ele queria alcançar, a vida dele já estava definida, porque ele tinha um propósito. Se você olha os versículos anteriores desse texto que nós lemos, 1 Reis 19,
Elias, ele começa o ministério dele de alto nível, irmãos. De repente, Deus dá uma palavra profética para ele. Ele olha para o céu e faz uma oração poderosa, liberando um decreto que durante 3 anos e meio não cairia uma gota de água do céu na terra. E assim aconteceu. E a Bíblia diz que Deus dá uma direção para Elias. Ele tinha que sair do lugar onde ele estava, porque ele estava correndo risco de vida. A Bíblia diz que Deus mandou ele ir para o riacho de Querete. E lá nesse riacho ele teve mais uma experiência sobrenatural. Sabe o que acontecia? Os corvos, eles vinham todos os dias de manhã e à tarde, trazendo pão e trazendo carne para Elias. Ah, irmãos, eu fico imaginando. Que experiência sobrenatural, que vida que esse homem tinha, que relacionamento, que intimidade com Deus. Todos os dias, de manhã e à tarde, pão e carne. Uma combinação perfeita, né, irmãos? Esses dias eu fui fazer um discipulado, os irmãos lá prepararam para nós pão com pernil. Pão com pernil. Ah, que coisa gostosa. Que coisa maravilhosa. E logo depois a palavra de Deus vem novamente para Elias: vai agora, você vai para a casa de uma viúva, e lá na casa dessa viúva ela irá te sustentar. E a Bíblia diz que Elias então, ele sai diante da palavra de Deus, porque ele tinha um propósito, ele tinha um alvo, ele tinha uma meta, ele era um servo obediente. Ele vai então para a viúva de Serepta, e ele então, chegando naquela casa, ele é acolhido ali, e através de um mover sobrenatural de Deus, uma mulher que só tinha a única refeição para comer, tinha um restinho de óleo para fazer ali o seu bolo, a sua última refeição, e depois disso morrer. A Bíblia diz que enquanto Elias estava ali naquela casa, enquanto durou aquela seca, debaixo da palavra de Elias, diz que daquela panela não faltou a farinha, e daquela botija não faltou o azeite. E não para por aí. Logo depois o filho daquela viúva morre. E a Bíblia diz que Elias pega aquele jovem, leva para cima o quarto onde ele estava dormindo, e ele coloca sobre a sua cama, e ele deita sobre aquele jovem, ele clama pelo poder da vida, e ele assopra na boca daquele jovem, aquele jovem que já estava morto, ele voltou a viver. Ah, que homem, que experiência! O ministério dele estava em ascensão. E logo depois ele confronta ali os 450 profetas de Baal. E debaixo do mover de Deus, um grande milagre acontece. E a Bíblia diz que Deus manda fogo sobre o altar de Elias. E aqueles profetas de Baal, todos eles são mortos à espada. Ah, ele era um homem de confronto, ele era um homem ousado, era um homem usado, era um homem de atitude, era um homem de obediência. Mas sabe que todas as vezes que as coisas começam a se dar bem nas nossas vidas, todas as vezes que nós alcançamos o sucesso, o auge do sucesso na nossa caminhada, você pode ter certeza, o inimigo, ele não vai te ignorar, ele virá contra você. Uma das coisas que o diabo mais sabe fazer, irmãos, ele não está preocupado com quem não faz nada, ele não está preocupado com quem só fica assistindo, ele não está preocupado com quem só fica ali no comodismo, não. O diabo, ele se preocupa com quem está avançando, quem está crescendo, é com quem tem uma vida consagrada, é quem tem propósito. E o diabo, usando ali Jezabel e Acabe, se levanta contra a vida de Elias, e nesse exato momento, no texto que nós lemos aqui, Elias estava fugindo. Ele estava fugindo, sabe por quê? Eu acredito que naquele momento, Elias, ele começou a olhar para as suas limitações, ele começou a olhar para a sua capacidade humana, ele começou a olhar para as suas dificuldades, e de repente ele começou a sentir medo, e o medo roubou a fé, roubou o propósito, roubou a visão. E é isso que o medo faz. Eu já vi muitas pessoas desistirem dos seus ministérios,
Eu já vi muitas pessoas abandonarem os seus propósitos, porque começa a tirar os olhos de Deus, começa a olhar para si mesmo. E quando eu olho para mim mesmo, duas coisas acontecem: ou eu me sinto um total fracassado, ou eu me sinto um zero à esquerda, ou eu começo também a permitir com que a soberba cresça no meu coração, a altivez, o excesso de altivez crescendo no meu coração, o orgulho crescendo na minha vida. São dois extremos que acontecem quando eu tiro os olhos de Deus. No caso de Elias aqui, ele começou a se sentir tão pequeno, ele começou a se sentir abandonado, rejeitado. Elias então, ele teve o tempo de ascensão, ele teve o tempo de queda. O tempo da luta, o tempo da dificuldade. De repente veio aquela grande avalanche sobre a vida dele. Entrou em profunda depressão. Perdeu a fé. Ele perdeu o propósito. Todas as vezes que eu perco o propósito, você pode ter certeza, a depressão virá. O sentimento de medo virá. O sentimento de morte virá. De desistência. Se eu perco o propósito, eu desisto de lutar. Se eu perco o propósito, eu desisto de servir. Se eu perco o propósito, eu desisto de Deus. Eu desisto da igreja. Eu desisto da minha célula. Eu desisto do meu líder. Eu desisto do meu casamento. Eu desisto da minha profissão. Eu desisto de tudo. Por isso que o propósito é muito importante nas nossas vidas. Você precisa saber qual é o seu alvo. O apóstolo Paulo, ele sabia qual era o alvo dele. Ele sabia qual era a direção que ele devia avançar. E ele não ficava preso no passado. Ele não ficava preso naquilo que ficou. Não, ele prosseguia. Aconteça o que acontecer, você precisa prosseguir, amém? Você não pode parar. Você não pode perder a visão. Mas isso aconteceu, a queda veio. Ele teve medo e ele começou então a fugir. Diga para a pessoa que está ao teu lado: nunca tire os olhos de Deus. Diga para outra pessoa: se você tira os olhos de Deus, você perde o seu propósito. Exatamente, você perde o propósito. E a partir do momento que ele perdeu o propósito, ele se tornou um suicida ministerial. A partir do momento que eu perco o meu propósito, eu me torno um suicida conjugal. A partir do momento que eu perco o propósito, eu me torno um suicida emocional, um suicida profissional. Por que as pessoas abandonam? Abandonam o casamento, abandonam o emprego, porque perdem o propósito. O que nos leva a sermos suicidas? Talvez a frustração, talvez o abandono, o comodismo, a falta de esperança, sentimento de incapacidade, inferioridade. São tantas coisas que me levam a perder o propósito, mas tudo isso só acontece porque eu começo a olhar em mim mesmo. E eu sei que quando eu olho para mim mesmo, eu vou ficar preso nas minhas limitações, nos meus medos, nas minhas frustrações. Diga comigo: ascensão, queda e retomada. Deus, Ele não se esqueceu de Elias. Mesmo fugindo de Deus, mesmo querendo morrer, mesmo querendo abandonar tudo, a Bíblia diz que Deus foi atrás dele, lá naquele deserto, lá naquele lugar onde ele estava, debaixo daquela árvore, esperando simplesmente a morte, com medo de ser assassinado. A Bíblia diz então, que aquele anjo, ele chega lá
trazendo comida, trazendo pão e trazendo água. Amém? Diga comigo, pão e água. Era tudo que ele precisava para continuar. Sabe o que significava esse pão e essa água que o anjo levou ali para Elias? Diga comigo, o propósito. Exatamente. Aquilo não era simplesmente pão e água. O anjo estava dando para ele novamente o propósito, a direção, o foco. O anjo estava mostrando que ele não deveria ficar ali, que ele tinha um alvo, que ele tinha uma direção, ele tinha um propósito. Tinha coisas novas ainda para acontecer na vida de Elias. Ele ainda não havia vivido tudo que Deus tinha para ele. Diga para a pessoa que está ao teu lado: você ainda não viveu tudo que Deus tem para você. É por isso que eu creio nesse novo tempo. O Senhor, Ele sempre nos surpreende. Nós sempre somos surpreendidos por Deus. Quando a gente pensa que não tem mais nada para acontecer, de repente o Senhor, Ele nos leva a um lugar de revelação, a um lugar de profundidade, onde nós começamos a experimentar coisas que nós nunca imaginamos nas nossas vidas em Deus. Mas ele precisava retomar naquele momento, retomar o propósito, retomar a visão, a direção. A palavra do anjo para ele é: volta pelo caminho de onde você veio. Ele saiu daquela árvore, através daquela comida, ele saiu daquele lugar, mas ele acabou entrando novamente num lugar de esconderijo, fugindo outra vez, dentro de uma caverna. Quantos profetas hoje na nossa geração estão dentro dessa caverna? Estão fugindo de Deus, fugindo do propósito. Mas a palavra de Deus veio a ele novamente e falou: saia dessa caverna, eu quero você em cima do monte. Lugar de profeta é em cima do monte. Monte fala de experiências, fala de revelação, fala de intimidade com Deus. Esse é o lugar que Deus, Ele tem para a igreja. Sabe o que eu entendi nesses dias? Estávamos fazendo, muitos de nós da nossa igreja, a nossa caverna. E o Senhor está nos chamando para sair para fora dessa caverna. Esse lugar aqui é importante, porque é aqui que nós somos abastecidos, é aqui que nós somos alimentados pela palavra de Deus. Mas nós precisamos sair daqui, entendendo que estamos sendo preparados, treinados para cumprir o nosso propósito do lado de fora. É onde eu trabalho, é onde eu estudo, é onde eu moro, é onde eu compro pão todos os dias, as lojas que eu entro, as pessoas que estão cruzando o meu caminho todos os dias. É ali que o Senhor me usará. Amém? Diga comigo, a igreja é um lugar para treinamento. Então diga para a pessoa que está ao teu lado: você está sendo treinado, meu irmão. Mas daqui a pouco nós vamos sair daqui. E nós precisamos continuar caminhando em direção ao nosso propósito. Precisamos voltar a esse tempo de consagração profunda, esse tempo de dedicação extrema. Precisamos voltar a esse tempo de renovação de alianças. Por isso, para isso nós precisamos ter a atitude. Diga comigo: a minha atitude determinará a minha altitude. Quantos querem subir muito em Deus? Quantos querem ir nas alturas em Deus? Tenha atitude então. Não fique só planejando, pensando, sonhando, deitado, não. Precisamos ter atitude. Sabe por quê? O quanto nós estamos dispostos a crescer está diretamente ligado ao quanto nós estamos dispostos a mudar. E mudança não é fácil. O melhor é ficar na caverna, o melhor é ficar deitado, o melhor é ficar parado. Então isso é uma grande verdade. O
quanto você está disposto a crescer está diretamente ligado, então, o quanto você está disposto a mudar. E isso fala de atitude. A sua altitude, então, vai depender das suas atitudes. Você vai crescer, o tamanho, a altura que você vai chegar, o nível de conquista que você vai alcançar, dependerá da sua atitude. Por isso que precisamos de mudança. Deus é um Deus de constantes renovações, de constantes mudanças. Isso é necessário, isso é preciso. Porque a nossa tendência é nos estagnar, é nos acomodar, é nos confortar aonde nós estamos. Agora é claro que toda atitude que temos aqui nessa terra trará também uma repercussão sobre as nossas vidas. Isso é uma grande verdade. Amém? Agora, outra coisa, irmãos. Se eu continuar do jeito que eu estou, a minha vida nunca vai passar daquilo que eu estou vivendo. Se eu continuar do jeito que eu estou, o restante desse ano de 2020 vai continuar como 2019, lá atrás. Porque nada vai acontecer nas nossas vidas. Nada. Se eu quero mudanças, eu preciso mudar. Se eu quero mudanças na minha vida, eu preciso começar a fazer coisas que eu não estou fazendo, ou quem sabe que eu deixei de fazer lá atrás. Não tem outro jeito. Se eu quero novas experiências com Deus, se eu quero entrar em níveis maiores de revelação, eu tenho que ter em mente que isso vai exigir mais de mim, mais tempo, mais dedicação, mais consagração, mais oração, mais palavra. Não tem outro jeito. Na nossa igreja tinha um irmão que tinha um apelido, tá querendo. Porque todas as vezes ele sempre queria tanta coisa. Quando a gente conversava, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas nunca saía do nível do planejamento, nunca executava aquilo que ele estava querendo. Não deixe ninguém te colocar esse apelido, amém? Está querendo? Não. Eu faço, eu vou, eu quero. A grande queda não foi o diabo o causador dela. A grande queda, ela foi baseada na decisão de Eva. Sabe que quando uma pessoa toma uma decisão, nem Deus e nem o diabo pode fazer ela voltar atrás? É verdade ou não? Quando uma pessoa toma uma decisão, nem Deus nem o diabo é capaz de fazer com que ela volte atrás. Você tem um livre-arbítrio para decidir o que você quer fazer ou não quer fazer. E Eva, ela tinha esse poder da decisão. Embora ela estava sendo influenciada, embora a serpente todos os dias ali no jardim, mas ela decidiu simplesmente fazer aquilo que ela não deveria ter feito. É por isso que a base do reino de Deus é obediência. Obediência. Amém? Eu preciso aprender a obedecer a Deus. Quando eu perco o propósito, eu perco também o senso de obediência. Eu já não quero mais obedecer. Então Deus estava dando novamente para Elias ali o propósito. Porque Deus ainda tinha muitas coisas a fazer através da vida de Elias. Muitas coisas. Eu quero compartilhar rapidamente aqui alguns segredos com você. Aliás, alguns passos que de fato pode te levar a um novo tempo em Deus. Quantos querem? Primeiro, intensifique a sua vida de oração.
intensifique o seu TSD, o seu tempo a sós com Deus. Isso fala de mais jejum, de mais palavra, de mais dedicação, de mais consagração em Deus. Intensifique. Se você quer ir além do que você já foi, você vai ter que aprender a orar mais. Nós estamos diante de um desafio. Nesse exato momento estamos sendo desafiados a orar 4 horas por mês por alguns alvos específicos: igreja, Brasil, Israel e família. 4 alvos específicos. Pelo menos 4 horas por mês. Nós começamos 1 hora por mês nesses alvos. Mas o nosso desafio é ir crescendo. Eu não estou falando do nosso devocional diário, nosso tempo de oração diário, não. Estou falando de alvos específicos para as nossas vidas. Porque se você não entrar em níveis maiores de consagração, de relacionamento com Deus, você nunca experimentará esse tempo novo que Deus tem para você. Segundo, feche as brechas na sua vida. Isso é muito importante. Precisamos fechar as brechas por onde o inimigo tem entrado. Para você saber o que é brecha, o diabo ele não entra, não é pelas portas, ele entra pelas brechas que nós vamos abrindo na caminhada. Esses dias eu estava em casa, meu quarto estava escuro e a luz do corredor estava acesa, e eu vi entrar aquele filete de luz para dentro do quarto. É uma brecha. É assim que nós abrimos brechas, pequenas concessões nas nossas vidas, coisas pequenas que talvez na nossa ignorância acabamos nos convencendo de que não vai surtir nenhum efeito negativo nas nossas vidas. Cuidado com as pequenas concessões na sua vida. Cuidado. Não quero aqui entrar muito em detalhe, mas cuidado. Terceiro, rompa com o passado. Tem gente que não consegue se libertar do passado, vive só falando que a igreja hoje está assim, está assado, está ruim. Ah, mas antigamente era tão bom, acontecia isso, acontecia aquilo. Agora a igreja, as palavras são as mesmas, parece que é uma rotina. A pessoa está presa lá atrás, está caminhando, mas com os olhos nos retrovisores, não consegue enxergar o para-brisa, está avançando para frente, mas enxergando o passado, por melhor que foi na sua vida, já passou, não vai voltar mais, já ficou. Deus quer te dar experiências novas, Deus quer fazer coisas novas na sua vida, novos milagres, novas experiências. É por isso que a Bíblia diz lá, Paulo, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, eis que se fazem tudo novo. Ficou. Deus agora tem coisas novas. Agora é claro que o novo às vezes nos assusta, gera em nós uma certa insegurança, mas nós não podemos nos deter por causa das nossas inseguranças. Nós temos que avançar pela nossa confiança em Deus. Se Deus está mostrando, não tenha medo. Se Deus está falando, vai. Posso ouvir um amém? Um outro princípio para a sua vida. Lembre-se que você é um modelo para as pessoas que estão à sua volta. As pessoas estão te observando. Deus te chamou para ser modelo. As pessoas, elas estão observando a nossa vida, o nosso estilo de vida, a maneira como nós nos relacionamos, como nós nos vestimos, como nós nos comportamos no dia a dia. Não é o que nós falamos que impressiona as pessoas, não, são as nossas atitudes. E você é modelo, modelo no trabalho, modelo na família, modelo na igreja, em todos os lugares.
A partir do momento que eu expresso que eu sirvo Jesus, que Jesus habita em mim, as pessoas começam a olhar para nós com olhos diferentes. E eu preciso entender que eu sou luz no meio das trevas, que eu sou um sal para trazer tempero para esse mundo. Amém? Paulo, 1 Timóteo 4,12, ele fala: mas seja um exemplo para os fiéis. Seja um exemplo. Seja modelo. Na maneira como você conduz o seu ministério, na maneira como você conduz a sua casa, na maneira como você conduz o seu trabalho, na honestidade, na lealdade, no respeito, no bom comportamento, seja modelo. Esse é o chamado de Deus para nós, irmãos. Se queremos ver o novo acontecer nas nossas vidas, eu tenho que começar a me ver assim, como modelo para esse mundo. Um outro princípio: seja fiel, seja leal nos relacionamentos, principalmente com as autoridades que te cercam. Nesse novo tempo isso é muito importante. Sermos fiéis na aliança, na cumplicidade. Irmãos, como nós ficamos tristes quando nós vemos pessoas romperem as alianças por nada. Às vezes servimos a vida inteira, agradamos a vida inteira, um único momento que às vezes pode acontecer ali, que não deu para agradar, que não deu para ajudar. Pessoas que estão conosco há anos, simplesmente viram a cara e vão embora sem olhar para trás. Não tem aliança, não tem cumplicidade, não tem honra. Posso ouvir um amém? A Bíblia nos diz que em 1 Coríntios 4,2, que nós precisamos trazer esse legado nas nossas vidas de fidelidade. Aconteça o que acontecer, eu nunca vou abandonar o meu barco, eu nunca vou abandonar a minha igreja, eu nunca vou abandonar o meu líder. Temos diferenças sim, mas as diferenças não nos separam, as diferenças existem para nos somar. E para finalizar, prepare-se para coisas grandes que Deus tem para você. Eu fico imaginando se a vida de Elias tivesse acabado ali dentro daquela caverna. Ele ainda não havia formado Eliseu. Ele ainda não havia feito, quem sabe, o maior chamado dele, que era o foco principal, que é o foco principal para todos nós, o ide fazer discípulos. Ele já tinha tantas experiências com Deus, mas até então ele ainda não havia formado discípulo. E ele precisava formar discípulo, ele precisava deixar um legado na sua vida, ele precisava viver a experiência de ser pai, de cuidar de alguém, de ensinar alguém os caminhos de Deus. A equipe pode subir aqui rapidamente. Ele teria que ungir sim o rei da Síria, o futuro rei de Israel. Ele teria sim que cumprir o propósito do ministério dele, que era exterminar o reinado corrupto que estava naqueles dias em ascensão, Acabe e Jezabel. Mas o principal era viver a experiência da paternidade, ser pai, ser um discipulador, cuidar de alguém, saber que o ministério dele não iria morrer ali, porque alguém iria dar continuidade. É o mesmo que Jesus fez, quando ele juntou os 12 discípulos ali, treinando eles, formando eles. Jesus sabia que ele teria que ser assunto aos céus, mas ele prepararia um grupo de pessoas para dar continuidade àquilo que ele havia começado. Amém? E isso é muito importante. Deus ainda tinha obras grandes a realizar na vida de Elias, mas a maior delas, o maior desafio, seria exercer a paternidade de Eliseu.
prepará-lo para dar continuidade ao seu ministério. Vamos ficar de pé. Deus tem um novo tempo para essa igreja. Coisas novas hão de acontecer. Deus está trazendo o propósito para algumas pessoas aqui que havia perdido o propósito, que havia perdido a direção. Se você sente essa pessoa, se você sente que é esse Elias que talvez viveu tantas coisas em Deus, mas nesse momento você está estagnado. Nesse momento você tem consciência que perdeu o foco, perdeu a direção. O inimigo tem colocado no seu coração que você não tem capacidade, que você é limitado, que você não consegue. Não é isso que Deus está dizendo para você nessa noite, não. O Senhor está dizendo: saia desse lugar. Eu estou te restituindo o propósito. Eu estou trazendo novamente o foco que foi perdido, a direção que foi perdida. Tira os olhos de você mesmo, tira os olhos da sua fraqueza, da sua incapacidade. Olhe para Deus agora. Deus, Ele não errou quando Ele te chamou, Ele acertou, porque Ele não procurou os melhores dessa terra. Ele está à procura daqueles que têm fé, que têm disposição, daqueles que querem viver coisas novas junto com Ele. Deixa o Senhor falar com você através dessa canção agora. Deixa o Espírito Santo tocar agora na sua vida. Contra as vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, se mesmo me sinto assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, o que dizes sobre mim. Tudo que
Aleluia. Teus pais há mais ninguém. Aleluia. Levante as suas mãos aos céus. O Senhor está trazendo novamente o propósito, o foco que foi perdido, porque coisas novas vão de acontecer. Um novo tempo. O Senhor está te chamando para um novo tempo nele. Oh, por melhor que foi o passado, por melhor que foram as suas experiências, o Senhor está dizendo: eis que tenho coisas novas a realizar na sua vida. Coisas novas, um novo tempo, um novo tempo. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9: todavia está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Pedro 3,9: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Salmo 60:12: com Deus conquistaremos a vitória, Ele pisoteará os nossos adversários. Oh, o Senhor diz para você: tire os olhos de você mesmo, tire os olhos da sua limitação. Não tenha medo, não tenha medo, porque hoje, oh, o Senhor está dizendo: você vai sair dessa caverna, você vai subir no monte. Novas revelações, novas visões, novo propósito, uma nova direção, um novo tempo de conquista está começando hoje, nessa casa, nessa igreja, na sua vida. Por isso levanta as suas mãos e diz: Senhor, eu tomo posse. Senhor, eu vou cumprir o meu chamado, eu vou cumprir o meu propósito. Oh, eu não vou mais me esconder, eu não vou mais fugir, eu não vou mais, Senhor, me entregar o medo, porque a partir de hoje eu estou declarando: oh, eu vou avançar, eu vou subir alto, muito alto, Senhor. Oh, eu vou viver coisas que eu nunca vivi até hoje na Tua presença. Um novo nível de revelação, um novo tempo profético está para acontecer. Um tempo de crescimento, de avanço sem precedentes, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, levanta as suas mãos e dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia, aleluia.